Continuando ainda, nós temos o capítulo 12. Se você, nós estamos aí no capítulo 12. E ele continua falando a mesma comparação, já que ele tem seguido desde o capítulo 10 a fazer comparações entre o ímpio e o justo, a sua vida, a sua maneira, o seu modo de viver, as palavras do ímpio, a palavra do justo, o proceder do ímpio, o proceder do justo. Né? E talvez o Senhor Jesus tenha usado ou pensado, claro, quando ele trata do joio e do trigo. Né? O joio é aquele que ele não se curva na época da colheita, e o ímpio continua erecto, seguindo as suas próprias as atitudes. E ele coloca aqui bem claro, que ele continua falando, e é interessante porque no capítulo 12 ele já começa dizendo assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então, o ímpio é aquele que odeia a repreensão, aquele que não quer ter conhecimento. Então, algumas palavras que estão no Provérbios 12 ainda fazendo comparações com respeito a essa referência às duas pessoas, o ímpio e o justo, e usando palavras para compará-los. Mas, por exemplo, o ímpio ele tem o coração perverso, o ímpio ele quer se engrandecer, o ímpio ele vive atrás de coisas sem valor, versículo 11. Ele é uma pessoa mal com U. Mal é encontrar de não é bom, né? Mal com L se refere à questão ética, mas atitudes mal, né? Mas, e aí ele diz assim: o ímpio é insensato, e ele repete 16 sensato, ele é falso testemunha no verso 17, ele tem palavras precipitadas, né? Só que o justo ele é sábio e tem palavras, as palavras dele são remédios, né? Está aí no verso 18. Mais uma vez, ele é língua mentirosa, que é testemunha falsa, planeja mal, no versículo 20. Mais uma vez, no verso 22, aqueles que praticam lábio mentiroso, mais uma vez insensato. Interessante é que mais à frente ele vai aparecer como preguiçoso, 24, porque ele não é esforçado, né? O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. E no verso 27, o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. E aí ele termina essa parte aqui porque, infelizmente, a nossa Bíblia, a divisão dela não é como está lá nos textos originais, mas ela traz para mim e para você, quando ela termina aqui no versículo 28, na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte, a vida. E onde é na palavra de Deus? Porque diz que a palavra de Deus é vida. O Senhor Jesus disse que aqueles que creem em mim fluirão rios de águas vivas. Então, esse homem justo é aquele homem que tem a palavra de Deus no seu coração. Por isso que o pensamento deles são retos, versículo 5. A boca dela salva da morte, versículo 7. A casa dele permanecerá, versículo 7 ainda, né? No versículo 8 ele entende que cada um é louvado, não procura, né? Ele é modesto, no versículo 9. Ele é aquele que cuida dos seus animais, versículo 10. Ele é o que lavra a terra e cuida dela, né? A raiz dele produz o seu fruto, na verdade. E que mais?
ele ouve conselho. Versículo 15, lembra que tem o rei, que todo governo tem bons conselheiros, né? Ele ouve conselhos. No versículo 17, ele diz a verdade e favorece a justiça. No versículo 18, ele tem palavras de sabedoria que são remédio. No versículo 19, ele continua, aquele que fala a verdade. Ele é o que aconselha a paz, não é que faz confusão. No versículo 21 do capítulo 12, nenhuma desgraça, né, sobrevirá ao justo. E versículo 22, aqueles que praticam a verdade são o seu prazer, ou seja, o prazer do Senhor, né? Porque o Senhor detesta os lábios mentirosos, que está referindo-se ao ímpio. No versículo 23, ele é prudente e oculta o conhecimento. Ele é esforçado no versículo 24. Ele tem ansiedade, mas ele tem uma palavra boa que traz alegria. Ele é guia para os seus companheiros. E aí, ele é esforçado. Então, qual dessas qualidades você pode olhar para você e para a sua vida diante de Deus? Então, esses 2 capítulos, e segue, você pode ler depois. Você pode ir seguindo, lendo até eu acho o 22, onde ele vai fazer essa comparação. Até na formação, na criação do filho, esse homem se manifesta de maneira justa e correta, ensinando a palavra de Deus. Lembre-se que o justo aqui é alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Deus possa te abençoar ricamente e te fazer com que você reflita nesses momentos aí em que nós estamos sozinhos. Esses 2 capítulos foram colocados para hoje, para você, do quanto que a gente precisa avaliar a nossa vida. E nós estamos assim, olha, nós não estamos podendo, aqui em Castelo tá tranquilo, tá podendo fazer com restrições e tal, mas em alguns locais não tem podido ir na igreja. E você sozinho diariamente com Deus, ou você e sua família. Faça uma reflexão dentro destes 2 capítulos e veja se você tem procedido como ímpio ou se você tem procedido como justo. E esse é o tempo de nós fazermos reflexões e observar como tem sido a sua vida, a minha vida, a nossa vida diante de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esse momento em que muitos ouvirão este pequeno trecho da palavra de Deus, um trecho que nos traz a reflexão de como temos vivido para contigo. Obrigado por tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.